Antes dos relógios, antes das estradas, antes mesmo das primeiras palavras, havia o céu. Foi olhando para as estrelas que o homem aprendeu a contar os dias, atravessar oceanos e fazer perguntas que ainda ecoam. O sol marcou as estações, a lua iluminou as noites e no brilho distante dos astros, a humanidade buscou sentido para sua existência. Não por acaso, a primeira ordem registrada nas Escrituras foi simples e poderosa. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E desde então, seguimos tentando compreender o mistério desse brilho que ilumina o universo e também o coração humano. A gente aprende a viver com a luz, mas raramente para perceber o quanto somos feitos dela. Aqui, entre telescópios e o silêncio das estrelas, a gente entende que a luz não pede licença. Ela atravessa o vazio, aquece o que estava morto e revela a história do universo. O sol não apenas nos guia, ele nos sustenta. As estrelas não apenas brilham, elas nos localizam no tempo. E talvez, sem esse brilho que vem de fora, a gente nem soubesse quem é por dentro. Porque o universo só passou a existir de verdade quando a luz encontrou alguém para admirá-la. Afinal de contas, tudo tem um porquê. Aí você olha para o céu, é todo azul. Mas depois desse azul existe uma escuridão absoluta. Será que os planetas estão girando para que lado? Por que o Sol está atraindo os planetas? Meu Deus, são tantas perguntas, tantas curiosidades que eu tenho. Mas para isso, calma. É tudo tão complexo, mas quem vai me ajudar a responder essa e outras questões é o meu querido amigo, professor doutor Amaury José da Luz Pereira. Sim, sim. Tudo bom, professor? Tudo bem. Que maravilha. O senhor que é coordenador aqui do Observatório Astronômico, também do Planetário do Colégio Estadual do Paraná. Sim. Apresenta pra gente onde nós estamos, que cidade é essa? Onde estamos? Nós estamos em Campo Magro, que é onde fica então esse prédio, o Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná. Ele faz parte do complexo de astronomia do colégio. Tem o planetário, que fica ali na sede do Colégio Estadual do Paraná, é próximo à sede da Evangelizar, Olha, né? que beleza. Somos quase vizinhos ali no centro de Curitiba. E o observatório fica aqui em Campo Magro, na região rural, nesse belo terreno que foi doado por um ex-aluno do colégio. Foi construído o observatório há mais de 30 anos atrás aqui. E aqui a gente se dedica ao ensino, à divulgação e à pesquisa em astronomia. Então estamos no melhor local para responder essas perguntas, professor. Ah, sim, a gente gosta de falar sobre isso. O senhor apresenta para a gente o local aqui? Sim, vamos entrar aqui na sala de aula. Vamos junto, vem com a gente, pessoal. Com licença, professor. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa nossa sala de aula. Voltando ao meu tempo de escola, sim, que maravilha. Sim. Aqui recebem os alunos, professor? Sim, sim. Aqui é a nossa sala de aula do observatório. Já minha primeira pergunta, minha primeira curiosidade. Desci do carro ali, olhei para o céu, tudo azulzinho, mas depois do azul é tudo escuro. Por quê, professor? É interessantíssimo, né? O nosso céu é azul, principalmente, por causa da composição da nossa atmosfera. A atmosfera da Terra, ela é tão fininha para o nosso planeta Terra quanto é a casca do ovo para o ovo, né? Porque ela tem quase 13 mil quilômetros e apenas 100 quilômetros de espessura. Mas essa atmosfera é muito especial. O gás mais abundante, que é o nitrogênio, que compõe 78% da nossa atmosfera, durante o dia ele absorve a maior parte das cores, deixando passar o azul. Então, por isso que o céu, durante o dia,
é azul. Se, como os astronautas que viajaram para a Lua recentemente aqui, a gente tiver um foguetinho e cumprir esses 100 quilômetros, né, que nos separam, a gente consegue ver o Sol e as estrelas e todo o céu negro, né? Apenas os astros brilhantes, o Sol, as estrelas brilhantes, em meio à escuridão do espaço, como a escuridão da noite, quebrada pela luz das estrelas. Então, em maior quantidade, o universo é escuro. Sim, até é um complexo de Olbers que explica isso, né? Olha que palavra bonita, como é que é? Olha, Olbers. Olbers foi a pessoa que estudou isso, né? Se existem mais estrelas no céu do que grãos de areia pelas praias do mundo, como a noite ainda pode ser escura? A explicação que vem para isso é que a luz da maior parte das estrelas ainda não chegou até a gente. Porque sim, mesmo viajando à velocidade da luz, a luz das estrelas por vezes leva milhares de anos para chegar até a gente. Entendi. E como das mais distantes não chegaram ainda, por isso que a nossa noite ainda é escura. Que coisa. Podemos ir lá agora? Vamos lá. Obrigado, professor. Vamos subir a escada. Tá ok. Sim. Uau, professor, que vista! Que coisa aqui é privilegiada mesmo, né? Estamos alto, hein? Sim, aqui, na verdade, o pé do telescópio está a 1.048 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, nós estamos nessa localidade praticamente a mais de 100 metros de altitude mais alto do que o centro de Curitiba. O Marco Zero. Isso, ali, para as Tiradentes, Marco Zero, 930 metros, nós estamos a 1.048. Então, cento e pouquinhos metros a mais do que a altura de Curitiba. Entendi, então, veja, é mais favorável. É favorável. Olha só que bela vista, a gente consegue ver Curitiba, né? Toda a cidade aqui. Então a cidade, Campo Magro, aqui tudo está no primeiro planalto, até chegar naquelas últimas montanhas, que já é o início do segundo planalto do Paraná. Ali em Ponta Grossa, Castro, até Laranjeiras do Sul. E em relação a Curitiba, que tem muita luminosidade à noite, o norte do observatório, que é essa parte da frente aqui, ó, tem uma mata incrível. Professor, eu fico olhando para o céu, às vezes, imaginando. Isso aqui tudo há muito tempo atrás existe. O senhor saberia me dizer a idade do Sol? Ele tem uma idade? Sim, o Sol tem. O Sol tem. Tem mesmo? Tem. É muito velho, né? Ele tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões? Mas, comparado com a idade do universo, ele é até um pouco recente, porque o nosso universo tem quase 13,7 a 13,9 bilhões de anos. Por incrível que pareça, ele não surgiu com o início do universo, ele surgiu depois. Entendi. Provavelmente remanescente de uma outra estrela que existiu nessa região antes que o Sol. Por quê? Porque quando a gente pega os metais pesados, como o ouro, a prata, o chumbo, eles são elementos químicos que só surgem quando uma estrela acaba explodindo num fenômeno chamado de nova ou supernova, depende do tamanho da estrela. Sim. E por nós termos, né, apesar de serem metais raros aqui na Terra, o ouro, a prata, o chumbo, né, indica que esses elementos químicos foram formados a partir de uma estrela que existiu antes que o Sol. Entendi. Depois começou a se aglomerar tudo de volta, e aí quando começou o Sol a brilhar, a fusão nuclear do Sol, em que ele vai transformando hidrogênio em hélio, e vai fazer isso ainda por muitos bilhões de anos, é que a gente marca então o nascimento do Sol, o início do Sol, o início do Sistema Solar. Entendi. Professor, quanto mais a gente subir, se a gente pegar a nave, o senhor falou lá da nave que subiu 100 quilômetros, e quanto mais a gente subir, mais frio é o universo, né? Ah, sim, vai ficando muito frio. Muito gelado. Por exemplo, aqui nós estamos numa temperatura ambiente agradável, mas quando você sobe já na altitude que os aviões voam, a temperatura já cai para 60 graus Celsius negativos. Negativos, isso que estamos falando de 10 mil metros, 12 mil metros. 10, 12 mil metros. Se você subir ainda mais e sair da atmosfera, a temperatura do espaço é em torno de 270 graus abaixo de zero. Então por que o Sol nos queima? Quando a gente fica no Sol, queima a pele. Por quê? Se é tão gelado. É curioso, né? O Sol é quente, né? O universo é gelado, e como é que chega esse calor até a gente?
Porque os raios de sol, os raios de luz, eles são o que a gente conhece como radiação eletromagnética. Então, essa radiação eletromagnética, ela consegue voar, inclusive, por esse vazio que é o espaço. A luz, de uma maneira geral, ela tem dois comportamentos, o chamado dualidade, onda-partícula, ou comportamento dual. Enquanto ela se propaga, ela é uma onda. Quando ela interage com a matéria, ela vira partícula. Ah, tem uma modificação. Ela tem uma interação de partícula. Até ela chegar aqui na minha pele, vem como uma ondinha. Bateu, isso. Aí, essa interação, digamos assim, principalmente da radiação ultravioleta, é que faz a nossa pele esquentar e, se ficar muito tempo, até queimar a pele. Sim. E são tantas cidades que acompanham a TV Evangelizar. Escreve aqui pra gente, meu abençoado, de onde você nos acompanha. Quero mandar um abraço para você que é do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Será que tem alguém de Salvador, Bahia nos assistindo? Alguém de Guaratinga? Será que tem alguém também do interior do nosso Paraná? Marmeleiro, Lunardelli, Francisco Beltrão, Pato Branco. De onde é a sua cidade? Escreve pra gente e continue, que tem muito mais no nosso Tudo Tem um Porquê. A gente mal começou a desbravar este céu e tem muita coisa surpreendente vindo por aí. Não saia daí que no próximo bloco nós vamos aprender um pouco mais sobre o Sol, as estrelas, a Lua e tudo o que nos encanta e nos fascina neste imenso céu. Eu espero por você. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Estamos de volta e antes de continuarmos a nossa fascinante viagem, preste atenção. No dia 28 de janeiro de 1986, o mundo parou para olhar para o alto por um motivo diferente. Você lembra? E nem toda a história sobre desbravar o alto, alcançar o alto, nem toda a história é leve. A Challenger explodiu segundos após deixar a Terra. E naquele instante de profundo silêncio e tristeza, o mundo enfim percebeu que toda a nossa sede, o nosso anseio de alcançar as estrelas, ela tem um preço. Acompanhe comigo. No dia da explosão da Challenger, a Flórida enfrentava uma das manhãs mais frias de sua história. Havia gelo na torre de lançamento e a temperatura perto dos foguetes chegou a cerca de -2 graus Celsius, algo extremamente raro para o estado conhecido por seu clima tropical. O voo atrasou 1h40. We have main engine start. 3, 2, 1. And liftoff of the 25th. 40 anos depois, o frio daquela manhã continua sendo histórico. A bordo da Challenger estava Christa McAuliffe, professora de 37 anos escolhida para ser a primeira educadora americana no espaço. Sem formação técnica como astronauta, ela representava milhões de cidadãos comuns. Em Cabo Canaveral, toda a sua família, alunos e amigos acompanhavam o lançamento, à espera de um momento histórico. Com pouco mais de 1 minuto de voo e cerca de 14 quilômetros de altitude, a Challenger seguia sua trajetória perfeitamente. Da sala de controle veio a instrução para aumentar a potência. O comandante respondeu com uma única palavra: Roger. Challenger, go at throttle up. Roger, go at throttle up. A aceleração foi executada. Segundos depois, o mundo assistiria a um dos momentos mais marcantes da história da exploração espacial. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Apparently exploded. 40 anos depois, a Challenger continua simbolizando o preço mais doloroso da conquista espacial.
A busca humana por respostas além do horizonte jamais parou. Mas aquela manhã lembrou ao mundo que cada passo rumo às estrelas também carrega desafios imensos. Aqui é a cereja do bolo, professor. Sim, aqui é a parte principal do observatório. Professor, Sim. nós temos o Sol e temos a Terra. Como é que a Terra ela não despenca no espaço, ela não vai embora? Por quê? Olha, excelente pergunta. Os alunos até, às vezes, fazem até... Por que a Terra não cai no Sol, né? Por que não vai para um lado e para o outro? É uma condição de todo o corpo que está em órbita. Podemos dizer que sejam velocidades. Na verdade, quem comanda todo esse movimento é a força da gravidade. Então, o Sol, como é muito mais massivo, depende da massa, né? Ele é muito maior do que a Terra, então a Terra vai girar em torno do Sol. Só que, veja, ele está constantemente puxando. Sim. Então, por que não cai? Não cai porque, ao mesmo tempo que a Terra está sendo puxada pelo Sol, ele tem uma velocidade de queda, ele tem uma velocidade lateral. Então, é como se fossem esses meus dois dedos aqui, ó, né? Um que está caindo e outro que vem. Então, aqui, se você pegar da física, né, questão vetorial, você tem um vetor de queda, velocidade de queda, um vetor, né, de velocidade. Então, se essa velocidade for grande o suficiente, ele vai mudando. Quando chega no ponto de volta, fechou a órbita, vai continuar eternamente ali dando volta, porque lembre-se, no espaço não existe matéria, não tem atrito. Então, uma vez que entrou em órbita, vai continuar infinitamente em órbita ali, em torno da estrela, no caso os planetas, a Terra, que é um planeta, em torno da estrela, que é o Sol. E o Sol está parado? Por incrível que pareça, não também. É mesmo? Ele tem uma órbita em torno do núcleo da nossa galáxia, a Via Láctea. E ele viaja muito rápido, né, Só que leva muito tempo. Desde que o Sol surgiu, como a gente falou no quadro passado, há 4,5 bilhões de anos, em torno do núcleo da galáxia ele já deu mais de 20 voltas. Porque ele viaja e consegue... A órbita do Sol em torno da galáxia demora 256 mil anos. Para fazer para dar uma volta. E por incrível que pareça, o Sol vai indo e os planetas vão girando, é como se fosse o braço, né, chamado braço de Órion da galáxia. É como se a gente estivesse entrando pelo cano, né? O Sol indo e a gente girando. O movimento é de todo mundo. De todo mundo. Conjunto. Conjunto, sempre em eterno movimento. Professora Mauri, eu sou fascinado pela Lua. Mas eu fico pensando, aquela Lua tão brilhosa, por que ela brilha tanto se ela não tem luz própria? Então, porque a Lua, assim como a Terra, os planetas são chamados corpos iluminados. Eles recebem a luz de um corpo luminoso, no caso do Sol. Então é a luz do Sol que bate na Lua e reflete para a Terra. Então quando ela está cheia, ela está sendo iluminada, né, toda aquela parte da Lua, refletindo a imagem para a Terra. E às vezes quando a Lua está não cheia, né, mas crescente ou minguante, você já reparou que a gente consegue às vezes ver o contorno da Lua? É verdade. É interessante. Aquele contorninho é formado por uma luz chamada luz cinérea. E por incrível que pareça, aquela luz é a luz que veio do Sol, bateu na Terra, viajou para o espaço e iluminou muito fracamente a Lua. Como é que é o nome? Luz cinérea. Para mim era só o nome da minha vizinha. Então não. Cinérea? Eu também percebo, quando a Lua está nascendo, ela está grande, né? Aquele tamanho tão instagramável, fotográfico. Mas ela está lá em cima, no meio da noite, ela está pequenininha. Por quê? Olha, é uma ilusão de ótica. Sério? E todas as pessoas podem fazer a seguinte prática. Quando você vê que a Lua está bem grandona, estique teu braço com o dedinho mínimo. Você vai ver que o dedinho mínimo consegue cobrir a Lua 2 vezes. Ou seja, a Lua, mesmo grandona, vai ser coberta pela metade do teu dedinho. Mas aí a pessoa pensa, puxa, mas eu sou pequenininha, meu dedinho é fininho. Sim, mas o braço é mais curto, então o grandão vai estar mais lá longe. É uma regra que serve praticamente para todas as pessoas. 6 horas depois, quando a Lua vai estar lá no alto, faça a prática de volta. Você vai ver que é exatamente o mesmo tamanho. É sério, professor? Sério, é uma ilusão de ótica. E a Lua vermelha, falam Lua de sangue, tá certo? Então, é um termo errado, na verdade, né?
Mas entrou na moda nos últimos tempos, aí, eu acho que por conta da internet e tudo mais, porque é quando a Lua está no eclipse total da Lua. No momento da totalidade, sim, a Lua fica mais avermelhada. E por quê? Pois é incrível, não é? Porque você veja, a Terra está aqui, o cone de sombra da Terra projetada no espaço, e a Lua entra numa região que dá mais ou menos 6 vezes o diâmetro da Lua. Olha. Só que a nossa Terra é envolta pela atmosfera. E raios de luz que batem na atmosfera entram no cone de sombra e iluminam fracamente a Lua. Entendi. Né? Deixando ela meio avermelhada. O quão ela fica avermelhada é importante para a ciência, porque existe uma escala chamada número de Danjon, que vai de 0 a 8. 0 é como se ela não tivesse nada de vermelho. Tá e o 8, ela escureceu totalmente, desapareceu. Entendi. A gente consegue medir com essa vermelhidão da Lua como está a atmosfera do local que a gente está observando, porque como a luz do Sol, né, veio, desviou na Terra, bateu na Lua, voltou para a gente, quando ela está vindo, ela diz como é que está a atmosfera da Terra entre o local que a gente está observando, o eclipse da Lua. E nessa escala, geralmente, a gente recebe, o senhor falou de 1 a 8, né? É, de 1 a 8, mas em geral, nas nossas regiões aqui da Grande Curitiba, né, esses números variam ali de 4 a 6, né? Nunca tem um 7 ou 8, só se você tivesse um local extremamente poluído, que daí a fumaça da atmosfera faria a Lua sumir no eclipse. Mas a gente está ouvindo muito agora, recentemente, sobre a Lua Vermelha. Imagino eu que ela existia antes. Sim, existia. Só que eu acho que é coisa que se propalou com as redes sociais aí, né? Muitas coisas aconteceram e viraram moda e nomes que, né, são recorrentes aí por conta das redes sociais. Professora Amaury, para a gente encerrar, nem tudo que brilha é estrela? Nem tudo que brilha é estrela, né? Atualmente nós temos os planetas, né? E é curioso que a própria palavra planeta significa astro errante, astro que muda de posição. Porque as estrelas estão tão distantes de nós que, apesar delas terem, sim, suas velocidades orbitais e tudo mais, leva muito tempo para elas desconfigurarem ou mudar. Por exemplo, as Três Marias deixarem de ser Três Marias, então as três juntinhas no céu, ou o Cruzeiro do Sul. Então a gente não vê esse deslocamento ao longo das nossas vidas, porque leva milhares de anos para isso acontecer. Professora Amaury, eu quero agradecer muito ao senhor por nos receber aqui no Observatório. Fantásticas suas explicações. Muito obrigado pelo teu sim, professora. Puxa, é um prazer a gente falar de astronomia, né? Eu tenho a satisfação de dizer até que me pagam para fazer o que eu gosto, então tá ótimo, né? Se a Challenger nos mostra o risco, o filme Gravidade de 2013 nos faz sentir a imensidão. É um retrato de sobrevivência extrema em um espaço que pode ser escuro, solitário, claustrofóbico, mas, no fundo, é uma história sobre o luto e a força para recomeçar. O filme nos mostra que mesmo no vazio profundo, a gente encontra sempre o caminho de volta para casa. Vem ver? Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over, explore. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone's intact. You must detach. If you don't detach, that arm's gonna carry you too far. Listen to my voice. You need to focus. I'm losing visual of you. In a few seconds, I won't be able to track you. You need to detach. I can't see you anymore. Do it now. I'm fine. Houston, I've lost visual of Dr. Stone. Houston, I've lost visual of Dr. Stone. Do you copy? Yes, I copy. I'm Give me your detached. position. I don't know. I'm spinning. I can't. Record your position. GPS is down. It's down. I can't. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the earth. Give me I coordinates. can't breathe. Give me I can't breathe. coordinates. Dr. Stone.
You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Was there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. A gente olha para as estrelas buscando respostas, mas, na verdade, a maior imensidão não está lá em cima não, mas está dentro de cada um de nós. E às vezes, a escuridão que nos assusta não é o vácuo do espaço, é o silêncio da nossa própria alma, apenas esperando o momento certo de uma luz se acender. Porque o universo é vasto sim, mas nada brilha mais do que a descoberta que começa de dentro. Eu te espero semana que vem no nosso próximo Tudo Tem um Porquê. Espera um pouquinho, professor. Ainda não. Ah, opa. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Isso. Opa. É que eu preciso parmificar aqui. É um retrato de sobrevivência extrema. Me esqueci. A boa agora, ó, edição. Vem comigo. É uma história de sobrevivência. É uma história do quê? A resposta não está na imensidão. É? Não? Oxi, tá com força, né? Opa, desculpa, cachorro. Ó, a dança da câmera. Olha só.